Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tem muita gente que assiste o segundo canal da plataforma e também o primeiro e acha que já é inscrito lá e não é inscrito aqui. Pô, me dá essa moral, pô. Tem um botãozinho aqui embaixo aqui, ó. Inscreva-se no canal. Se você acha que é inscrito, dá uma conferida. Se tiver lá para você clicar em inscrever-se, você se inscreve, logicamente aciona o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live aqui no Ave Mais, você também vai receber essa notificação no seu celular, no seu e-mail. É muito importante também. Claro, deixar o like nesse vídeo também é muito importante. É só clicar no curtir, não custa nada. E compartilhar, você tira 10 de 10. É copiar o link desse vídeo e jogar lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Chama todo mundo, vem participar aqui do Acorda Vascaíno dessa manhã de quinta-feira. Comigo, Emerson Rocha, aqui para bater um papo com vocês, ligado aqui no canal Ave Mais, o segundo canal da plataforma. Olha, nessa manhã de quinta-feira a gente podia falar sobre muitos assuntos. Sobre, por exemplo, o Marcelo Santana, que esteve lá no sorteio da CBF para a terceira rodada da Copa do Brasil, falou em muitas coisas, sobre ainda a questão do Fábio Carille, depois do jogo da última terça-feira, lá em São Januário, em que venceu o Porto Cabédio, teve muita coisa da torcida do Vasco vaiando e xingando o treinador, teve aquela corrida, enfim. Teve até também ontem uma nota da Força Jovem falando sobre a questão do próprio treinador, do Léo Jardim, mas não criticou ninguém da diretoria do Vasco. Poderia também entrar nesse assunto, que é um assunto polêmico, que o torcedor gosta bastante. Mas olha, vou deixar um pouco da polêmica de lado, até porque essa questão do Fábio Carille está sendo falada quase todo dia aqui no canal. A gente vai falar sobre isso também no Bom Dia Gigante, mas eu quero também um pouco mudar a rota aqui para a gente poder ter um papo sobre a atual situação do Vasco na temporada 2025. Vamos começar falando um pouquinho sobre os resultados, tá? Independente se você gosta ou não da diretoria, se você gosta ou não do atual treinador, isso aí a gente discute em outro momento. Vamos falar sobre resultado prático. O Vasco no Campeonato Carioca, se você botar ali no papel, o Vasco esperava chegar pelo menos na final da competição e até mesmo conquistar o título do estadual. Não veio. O Vasco ficou na semifinal, acabou sendo eliminado pelo Flamengo em 2 derrotas, o que deixou o torcedor do Vasco muito com o pé atrás em relação ao trabalho que vem sendo feito. E aí tinha a questão da janela de transferência. O Vasco não conseguiu contratar jogadores para chegar e fazer um grande resultado. Tem o Nuno Moreira, que está jogando muito bem, o português. O Benjamin Garré, que ainda está conseguindo um pouquinho fazer algumas partidas, mas ainda não está totalmente adaptado. E veio o Lloyd Augusto, que o torcedor do Vasco já começa a ficar com um pouco de pé atrás, até 2 pés atrás, em relação a esse jogador angolano. Só que o Vasco da Copa do Brasil teve 2 jogos com adversários, digamos assim, de uma prateleira bem inferior no futebol brasileiro. União Rondonópolis e Nova Iguaçu. E o Vasco consegue 2 vitórias por 3-0 e 2 classificações bem fáceis nessa competição. Na Copa Sul-Americana, o primeiro jogo o Vasco faz contra o Melgar fora de casa. Estava vencendo por 3-1, acaba tomando empate. E na terça-feira, jogando em casa, conseguiu o resultado de vitória para cima do Porto Cabédio por 1-0. O Vasco, por conta do resultado de ontem, está na segunda colocação. O Lanús, jogando com o Melgar na Argentina, venceu por 3-0 e assume a liderança, já que na primeira rodada, o Lanús, fora de casa, contra o Porto Cabédio, empatou em 2-2, mesmo jogando com um jogador a menos boa parte do segundo tempo. Só que aí você para analisar, porque ontem, por exemplo, tivemos alguns resultados importantes na Sul-Americana e na Libertadores da América. O Bahia, por exemplo, que não jogava competição há muito tempo, conseguiu sua primeira vitória em Libertadores da América ao derrotar o Nacional do Uruguai, campeoníssimo pela Libertadores, um clube tradicional do Uruguai, mesmo jogando fora de casa. O Bahia foi lá e conseguiu 1-0, gol do Eric Pulga. Lembra do Eric Pulga, que o torcedor do Vasco tanto pediu aqui no Vasco? E olha que o Bahia pagou 18 milhões de reais nesse jogador junto ao Ceará, ele que foi um dos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, o Vasco optou por outros jogadores. Por exemplo, o valor do Lloyd Augusto é muito parecido com o que o Bahia gastou nesse jogador que veio da segunda divisão e está fazendo ótima temporada no Bahia em 2025. Outro resultado importante na Copa Sul-Americana foi o Cruzeiro, que já tinha perdido o primeiro jogo jogando em casa contra o Mushuc Runa e perdeu para o time do Equador
por 2-1, mesmo jogando no Mineirão. Ainda o Mineirão sem público, por conta de tudo que aconteceu ano passado com a torcida do Cruzeiro, ainda por conta de punição, o Cruzeiro jogou sem público e perdeu no Mineirão pela segunda rodada seguida na Copa Sul-Americana, perdeu por 2-1. Já o badalado Flamengo, jogando em casa com o seu torcedor, Maracanã, televisivo jogo, perdeu para o Córdoba da Argentina por 2-1 também, e perdeu depois de 27 jogos de invencibilidade do técnico Felipe Luiz. O Flamengo, que venceu o primeiro jogo, e acaba perdendo esse jogo para o Córdoba da Argentina por 2-1. E aí eu fico perguntando, será que os resultados do Vasco, pelo menos na competição sul-americana, são tão ruins assim? Aí, logicamente, que a gente vai entrar na questão da competitividade, né, das atuações do Vasco nessas duas partidas. Como eu já venho dizendo aqui, eu não acho que o Vasco fez uma má partida contra a equipe do Melgar. Lógico, acabou tomando o empate. O torcedor do Vasco ficou muito frustrado. Só que o time do Vasco, até estar 3-1 ali, estava com o jogo tranquilo ali, vencendo por 3-1 com tranquilidade. Depois de 5 anos que o Vasco não disputava essa competição, a gente tem que lembrar isso muitas vezes. O Vasco, esse time do Vasco, como um time, não disputa uma competição sul-americana, não disputava uma competição sul-americana há muito tempo. Então, essa questão de regressar à competição também demora um pouquinho. A gente falou aqui sobre o Bahia jogou em casa com o Internacional, empatou, depois foi vencer o seu primeiro jogo ontem lá fora de casa contra o Nacional. Então, assim, essas competições sul-americanas, por mais que hoje o futebol brasileiro esteja em um nível maior, até pela questão financeira, são muito perigosas e precisa de um futebol diferente. Você tem que se adaptar ali ao adversário que pratica um tipo de esporte diferente do que é praticado aqui no Brasil. Então, essas situações e esses percalços eram normais acontecer. Só que o Vasco poderia sim vencer o Melgar naquela ocasião por 3-1. O técnico do Vasco, aí sim, o Fábio Carille, acabou vacilando em algumas modificações na equipe, deixando o time mais recuado, não marcando os cruzamentos da equipe do Melgar, do Peru, e acabou sofrendo o empate. Já contra o Porto Cabédio, se você parar para analisar, independente se você gosta ou não do Carille, no jogo em si, por mais que a gente não leve em consideração se o Porto Cabédio é um bom ou um mau time venezuelano, o Vasco praticamente não levou susto algum. O goleiro Fábio Jardim, o goleiro Léo Jardim, perdão, acaba tendo a primeira defesa e única no jogo, num cruzamento, numa falta cobrada, que ele vai lá e espalma por cima assim, ou seja, não teve grandes chances assim o time venezuelano. O Vasco controlava o time ali até que a torcida do Vasco, querendo um futebol melhor, acabou pressionando muito os jogadores por conta das vaias ao técnico Fábio Carille. E isso é normal. Mas ele não, a torcida não vaiou o time. Mas quando você percebe que dentro de campo há uma vaia para o seu comandante, logicamente que isso abala os jogadores do Vasco e qualquer time no mundo. Enfim, mas é uma situação que eu estou te falando. O Vasco há muito tempo não joga essa competição. Então eu acho que o Vasco agora, tendo um trabalho que está sendo feito, se vai ser mantido o Fábio Carille ou não, eu acho que a diretoria do Vasco tem que dar respaldo para o time. Se vai contra o treinador, se vai mudar, se não vai mudar, tem que deixar claro o que a diretoria do Vasco quer. Nesse momento, a decisão está com a direção. Se vai mandar o Fábio Carille embora após o jogo contra o Sport, independente do resultado, se vai mandar ainda essa semana, se já vai começar a procurar um novo técnico, tem que mudar ou tem que planejar e tem que colocar em rota já o planejamento visando 2025. Não dá para você ficar esperando. Vamos ver o que vai acontecer com o Sport. Vamos ver o que vai acontecer com o Fortaleza. Enfim, ficar nessa questão de quanto as coisas vão acontecendo, aí sim você vai tomar uma decisão. Se é para tomar uma decisão, que tome logo, rapidamente, para você seguir o trabalho. Manter o treinador ou, por exemplo, mudar. Mas eu acho que em relação a resultados, Copa do Brasil e também na Sul-Americana, o Vasco está andando. Na Copa do Brasil, agora vai enfrentar o Operário. O presidente do Operário, lá, o Góes, já falou, inclusive, que quer a classificação, que acredita na classificação contra o Vasco. Mas eu acho que o Vasco tem todas as condições de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil, mais uma oportunidade. Passando pelo Operário, por mais que o Operário tenha sido o campeão paranaense, o Atlético Paranaense joga praticamente com seu time reserva, o Coritiba, por exemplo, ainda é um time que está muito instável na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário tem até alguns nomes interessantes, Bosquilha, tem lá o Miranda, tem o Daniel Amorim centroavante, mas não é um time que o Vasco possa ficar tão temeroso assim. Lógico, tem que respeitar, tem que jogar bem, porque, por exemplo, nas últimas Série Bs que enfrentou o próprio Operário, as situações foram bem complicadas, mas eu acho que tem tudo para conseguir uma classificação para as oitavas de final. Mas o trabalho precisa
que o planejamento seja seguido, se vai ser com o Fábio Carille ou não vai ser. Mas a diretoria do Vasco agora tem que assumir o rumo. E outra situação aqui para encerrar esse acordo vascaíno. Acho que a mesma coisa que eu vou falar em relação à questão de planejamento. A diretoria do Vasco precisa se posicionar. Se vai dar respaldo para o treinador, venha a público e dê respaldo. Se não vai ser o treinador, então tome a decisão urgente para poder ter um planejamento visando a temporada 2025. As competições vão se afunilar, as situações vão ficar mais complexas, e se o Vasco ficar nessa pressão, manter ou não manter Fábio Carille, imagine, todos os dias a gente ficar aqui no microfone da Atenção Vascaínos. E aí o Carille, vai ficar ou vai sair? É muito complicado seguir um trabalho desse jeito. Ou então a diretoria assume a bronca, vem a público, dê respaldo ao treinador, ou então já decide já para a tirada do treinador e colocar um novo planejamento, um novo treinador para comandar o time do Vasco em 2025. Pelo menos eu acho que é isso. Eu acho que falta mesmo o Vasco se posicionar em relação ao planejamento de 2025. Independente se vai ser ou não com o Fábio Carille. Isso aqui é uma outra discussão. Mas que a diretoria do Vasco, nesse momento, tem a caneta na mão e tem a decisão para ser tomada. Vai seguir com o Fábio Carille? Vai mudar o planejamento? Vai colocar o treinador? Com a palavra, a diretoria do Vasco. E esse Acorda Vascaíno especial aqui nessa quinta-feira, contando demais com a sua audiência e pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e, claro, compartilhar com a sua rapaziada. E aí, você acha que o Vasco vai manter o Carille? Tem que tirar o Carille? Qual treinador? Enfim, eu quero saber a sua opinião e a sua participação aqui nesse Acorda Vascaíno. Grande abraço a todos vocês, ótima quinta-feira, tamo junto, grande abraço, valeu, fui!